Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em João 20. Vamos começar lendo aqui o 27, que vai falar assim. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, Senhor, Deus meu. Senhor, Senhor, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui sobre a incredulidade, né, de Tomé. A palavra do Senhor vai falar que estando os discípulos, né, reunidos, eles estavam já com as portas, né, trancadas, porque eles estavam, né, com medo dos judeus, depois do que tinha acontecido, né, com o Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus se apresentou a eles ali, né, as portas estando fechadas ali, eles com medo, e muitas vezes é assim que o Senhor se apresenta, né, a nós. Quando estamos com as portas fechadas para aquilo que está lá fora. Quando nós fechamos a nossa porta, só nós e o Senhor, né? Ainda que estejamos com medo, como era o caso aqui dos discípulos, mas de porta fechada. Quando você está, né, de porta fechada, o Senhor se apresenta a você, como ele fez aqui com os discípulos. E ele se apresentou ali, né, os discípulos, e ele falou ali, né, a paz seja convosco. Então não importa, né, o que tem te amedrontado, né, que muitas vezes você tem se fechado, você tem se afastado, né, de lugares, e muitas vezes você se encontra amedrontado. Receba a paz, né, do Senhor, a visitação do Senhor e a paz que Ele traz consigo, né, para a sua vida. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que eles falando ali, né, depois para Tomé, que Tomé não estava, né, com eles no dia que Jesus se apresentou a eles. Tomé ali, ele não acreditou, ele duvidou. E o Senhor fala conosco também através dessa palavra, né? Tira a dúvida do seu coração. Creia que eu me apresento a você nos seus momentos, né, de dificuldade, até mesmo naqueles momentos que você quer ficar só, até mesmo naqueles momentos ali que você se encontra amedrontado, né, com alguma situação que vem sobre a sua vida, que você muitas vezes não está sabendo lidar, né, e ali você se amedronta, mas creia que o Senhor é o Deus que te visita, né, no mais íntimo, né, da sua alma. Assim como o Senhor fez com os discípulos, e você não recebe só a visitação do Senhor, mas também a paz que o Senhor leva, né, consigo para a sua vida, a sua casa, né, para esse problema, essa situação que você não está sabendo, né, resolver. E a palavra do Senhor vai falar que ali Tomé, ele duvidou, ele não creu, mas aqui no 26 vai falar: e 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez dentro, e com eles Tomé, e veio Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então ali Tomé, ele não creu nos discípulos, mas a palavra do Senhor vai falar que 8 dias depois, né, Jesus também tornou-se a apresentar no meio deles, e ali eles já estavam também, né, com as portas fechadas ali. Eles estavam, né, com medo dos judeus, e ali eles se reuniam e fechavam a porta, e ali o Senhor apareceu novamente a eles, né, trazendo a paz do Senhor, né, para eles, para a vida deles. E o Senhor é o Deus que se apresenta, né, na sua casa, no seu cenário, e traz a paz que você precisa. Para você crer, né, que Ele não te deixa só, assim como Ele fez, né, com seus discípulos. E ali a palavra do Senhor vai falar que Ele falou para Tomé, né, aqui, né, estou aqui, coloca os seus dedos, né, nas minhas mãos, toca, né, nos cravos, coloca a sua mão aqui do lado. E a palavra do Senhor vai falar que Tomé ali, quando ele viu, né, o Senhor, e tocou ali o Senhor, ele falou, né,
ele falou, né? Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala para ele, né? Porque me viste, crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O Senhor fala, né, conosco nesse dia, nessa manhã. Creia que eu estou com você a todo tempo, ainda que você esteja, né, como os discípulos aqui de porta fechada, se sentindo só, né, se sentindo muitas vezes solitário mesmo, sem muitas pessoas, né, ao seu redor, muitas vezes até amedrontado, né, com as situações que vêm, né, sobre a sua vida. Mas o Senhor está falando, não seja, né, como Tomé, creia que eu estou contigo, né, a todo momento da sua vida, ainda que nem sempre, né, eu vou me apresentar, mas creia que eu estou com vocês e que a minha paz, né, está também com vocês. Então receba paz, né, da parte do Senhor sobre essa situação que você está passando, né? Seja medo, seja lá qual for, né, o problema, receba paz, né, da parte do Senhor, porque o nosso Deus é aquele que vem, né, sobre nós, vem de encontro, né, a nossa alma e nos abraça e traz paz em meio a medos, a dificuldades, a problemas, né? Então que venhamos crer, não ser, né, como Tomé, porque o Senhor está falando, bem-aventurado é aqueles, né, que não viram e mesmo assim crê. Então, por mais que você não esteja vendo, né, a presença do Senhor, em meio a essa situação que você está passando, creia que o Senhor está ao seu lado, que o Senhor não te deixa só. A palavra do Senhor, né, ela nos fala que a todo momento que, por mais que muitas vezes o Senhor esteja, né, em silêncio, mas ali é no silêncio mesmo, né, que Ele trabalha pela nossa vida. Nem sempre Ele vai estar todo o tempo, né, falando. Tem hora que Ele fica em silêncio mesmo. E o silêncio do Senhor é doloroso, não é fácil, mas creia, não seja como Tomé não, que o Senhor tem que se apresentar para você ver que Ele está. Não sinta a presença do Senhor e creia, meu Deus está comigo. Apesar, né, dessa situação que eu estou passando, mas eu sei que o meu Redentor vive, né, e por mim Ele vai se levantar. Então, irmão, foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para mim estar compartilhando, né, com os irmãos hoje, que não devemos colocar, né, a nossa incredulidade, né, à frente, né, da nossa fé, mas que venhamos, né, ter fé, né, no nosso Deus e lançar essa incredulidade fora, né, não sermos crentes incrédulos, né, que não crê na palavra do Senhor. Muitas vezes o Senhor, né, muitas vezes até fala, né, conosco, mas nós queremos, né, ver o agir do Senhor. Nós somos, né, igual Tomé, se não vê o Senhor agindo ali logo naquela situação, nós não cremos. E não é assim que o Senhor nos quer. Tanto é que a palavra do Senhor mesmo é quem fala, né? Que nós não precisamos ver, né, para crer, mas nós temos que primeiramente crer, né, para poder ver. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada por mais um dia, Senhor, de vida e saúde na Tua presença. Pai, que o Senhor venha tirar de nós, Senhor, toda a incredulidade que não provém do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos acrescentar fé, Jesus, que nós venhamos agradar o Teu coração. Com fé, Jesus, crendo na Tua palavra, crendo em Ti, ainda que muitas vezes não estejamos vendo, né, sinais, mas que venhamos tão somente crer que mesmo que não estejamos vendo nada, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Pai, gratidão por tudo, pela vida, pela saúde, pela família, pelo lar, Senhor. Oh Jesus, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, eu sempre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, Pai, com renovo, com restauração, e que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.